los terroristas. Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o Enem, né, o primeiro dia do Enem que ocorreu no último domingo. Foi a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, e como esse canal eu criei com o objetivo principal de falar conteúdos acerca do vestibular, não apenas do vestibular, mas principalmente do vestibular dentro das áreas de humanas, atuando principalmente nas áreas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, então é dever meu falar sobre essa prova, né? Essa prova onde mais de 4 milhões de pessoas prestaram, então acaba sendo a prova mais importante do país, até porque abre possibilidades para você ingressar em universidades por todo o Brasil e até fora do Brasil. Então acredito que praticamente todos os meus alunos e todas as pessoas que me assistem provavelmente prestaram o Enem. Então eu vou falar o que eu achei dessa prova, sobre os conteúdos cobrados e se tudo estava dentro do esperado, ou pelo menos a grande parte, né? Primeiro de tudo que eu gostaria de dizer, alguns conteúdos que estiveram presentes no Enem, na verdade a maioria deles era esperado sim que estivesse presente na prova, principalmente alguns conteúdos da área de História, são conteúdos que estão presentes todos os anos na prova. Eu tô com a prova aqui, vou até pegar lá para vocês, eu tô com a prova rosa, como vocês podem perceber. E no caso da prova que eu estou na mão da prova rosa, a partir da questão 46, você tinha as matérias de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, né? Bom, primeiro de tudo, o que a gente pode observar nessa prova, né? Primeiro, falando da parte de Geografia, tá? Eu percebi que algumas questões, cada vez mais no Enem, isso tem sido uma tendência, você não consegue delimitar essa questão de Geografia, essa de História, essa de Filosofia, essa de Sociologia. Claro que algumas você delimita com facilidade, mas muitas você percebia que você não consegue encaixar, porque na verdade ela acaba sendo uma questão interdisciplinar. E isso é uma tendência do Enem. O Enem adora questões interdisciplinares. Adora. Então isso tem sido uma tendência cada vez maior. E a gente já esperava isso. Em relação à Geografia, as específicas de Geografia, aquelas que você bate o olho e fala, essa é uma questão de Geografia, a maioria vinha com algum gráfico, juntamente com o texto. Então também é uma tendência do Enem. Geografia, principalmente, eles adoram gráficos. Adoram gráficos. Geralmente você tem um pequeno texto e um gráfico atrelado, né, ao conteúdo desse texto e a questão para você interpretar, né, fazer a junção do texto com o gráfico. Então é ficar sempre muito atento. Saber ler um gráfico é algo fundamental para a prova do Enem. Fundamental, não só para Geografia. Outras matérias também cobram gráficos. Então, percebendo aqui, quais foram os assuntos mais abordados dentro da Geografia no Enem? Como já era esperado, as questões envolvendo o meio ambiente sempre estão presentes, e os problemas ambientais como consequência. Não foi diferente, então isso caiu, né? Extrativismo vegetal, que cai todo ano, caiu juntamente com o gráfico, né? Falando da silvicultura, da madeira de reflorestamento, essa técnica e tudo mais. Então, o extrativismo vegetal é algo que cai, geralmente. Em relação a essa tendência do meio ambiente, tivemos questão também falando sobre a agricultura familiar e o agronegócio. Na verdade, não usou esse termo agronegócio em momento algum, mas para quem tem uma leitura mais atenta ou sabe no que se baseia a economia do Brasil, sabe, tiveram questões que estavam falando aí que a agricultura familiar é muito importante, né, para nós, para a população do Brasil, sendo que 70% do que a gente consome hoje em casa vem, né, da agricultura familiar. Porque a gente sabe que o agronegócio, claro que abastece internamente também o Brasil e muito, óbvio, é um dos pilares da nossa economia, mas o grande foco dele é a exportação, né? Ou seja, vai para fora do país. Então a agricultura familiar ela é muito importante, só que falta muito incentivo para a agricultura familiar e o Enem cobrou isso numa questão. Em relação ao meio ambiente também
caiu uma questão sobre o processo de laterização. Era uma questão que eu julgo difícil por conta do texto, né? Eles montaram um texto difícil de você entender, ainda mais se você está com a cabeça cansada, utilizando vários termos técnicos como massas de areia, camadas de cascalho e seixos, presunção de chapadas e chapadões, peneplanice, né, compressões ferruginosas, crosta laterítica denominada canga. Então era um texto cheio de termos técnicos, só que na verdade estava falando de um problema ambiental simples, da laterização, que acaba sendo uma consequência da lixiviação. Então o aluno mais atento, quando lesse crosta laterítica, conseguiria matar a questão, ao lembrar claramente, né, do problema ambiental da laterização. Então também, como vocês podem perceber, são assuntos que o Enem sempre cobra. Isso dentro da geografia física, que foi, acredito eu, a mais exigida dessa prova do Enem. E sempre quando eles exigem geografia física, eles pedem alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Em relação à geografia política, econômica, social, teve uma questão que me chamou muita atenção, né, que fala sobre as fronteiras. Inclusive tinha um texto do Zygmunt Bauman, né, um sociólogo, mas essa questão dá para você encaixar na questão da geopolítica também. Quando a gente fala da questão das migrações hoje, cada vez mais isso tem sido uma tendência da atualidade, né? As principais economias do mundo cada vez mais fecharem suas fronteiras para os imigrantes de fora, pessoas que tentam uma vida, principalmente as pessoas que saem dos países em guerra, como países do Oriente Médio, países como a Síria, que vivem uma terrível realidade. E tinha uma outra questão que inclusive falava da islamofobia, um tipo de xenofobia específica para os islâmicos, em relação aos islâmicos. Também o tema das migrações. Então um tema muito forte também, que já era esperado cada vez mais nas provas, e não só no Enem, nas próximas provas também, como o Nesp, o FUVEST, o tema das migrações, incluindo as questões da atualidade. Então isso é muito importante, também era esperado. Teve uma questão aqui também que eu achei muito interessante, da pirâmide etária, né? Não falou em momento algum nome pirâmide etária no texto, mas falava, né, sobre a pirâmide etária, falava uma tendência, né, dos países industrializados, os países mais envolvidos nos últimos tempos, né, onde a pirâmide etária cada vez mais ela se inverte, né, em relação aos países pobres. Então você tem uma base cada vez mais fina, né, porque nascem menos pessoas, e o topo lá em cima cada vez mais largo, porque cada vez mais as pessoas conseguem chegar a idades mais avançadas devido ao desenvolvimento da medicina. Então a questão da pirâmide etária também, né, geografia humana, é uma questão que também já caiu mais de uma vez no Enem. Dessa vez não caiu a figura da pirâmide etária, mas caiu um texto, né, onde você identificava isso. Então eram questões, né? Teve uma outra aqui também falando do Oriente Médio. Então assim, questões relacionando o Oriente Médio e a atual situação de guerra em que a maioria desses países vivem, é uma questão que tem caído muito. E o aumento da xenofobia em relação a esses povos que são vistos como terroristas, né, por um estereótipo, que a gente sabe que isso acontece muito. Então o islâmico muitas vezes é comparado com terrorista. Então a gente percebe que, por culpa da mídia também, que bate muito nessa tecla, isso vem desde uma herança do George Bush, né, da guerra ao terror. Isso foi cobrado, né, na prova. Então é de se esperar isso nas próximas provas, como por exemplo a Unesp da semana que vem, tá? Em relação à história, bom, eu avisei na semana do Enem, inclusive há poucos dias antes do Enem, eu fiz um vídeo aqui sobre Era Vargas, falando que era um dos assuntos queridinhos, se não o assunto queridinho da prova do Enem dentro da área de história, e caíram duas questões referentes a Era Vargas. Eu falei no vídeo, né, geralmente o Enem cobra até 2 ou até 3 questões referentes a Era Vargas. É um assunto muito cobrado, se você quer, e não só para o Enem, né? Agora, se vocês estão estudando para a Unesp, também estudem Era Vargas, que é um assunto que geralmente está em todas as provas, e o Enem adora. E eu ainda cantei a bola, eu falei, fiquem atentos para a questão do voto feminino, né? Porque a gente tem sabido as questões da mulher tem caído cada vez mais. O Enem já cobrou a questão do voto feminino na década de 30, né, do Código Eleitoral de 1932, e que se consolida com a Constituição de 1934.
E também a questão do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que também todo ano cai em relação à censura no Estado Novo, a propaganda. E exatamente foram essas duas questões sobre Era Vargas que caíram. Então são pontos que sempre caem no Enem, sempre caem. Então também mais um esperado. Outro também que cai todo ano, todos os anos, né, é a questão da ditadura civil-militar no Brasil, a partir do golpe de 64. Todo ano caíram duas questões referentes. Uma sobre o governo do Jango, né, do João Goulart, né, nos antecedentes do golpe, fala do comício da Central do Brasil. E a outra questão falava sobre a questão dos direitos políticos, né, que foram cassados durante o período da ditadura, que só depois as pessoas conseguem recuperar com a lei da anistia de 1979. Então também são assuntos que se esperavam cair no Enem. É a questão da escravidão, né? Caiu uma questão que falou sobre o abolicionismo. E isso aqui é uma questão muito curiosa, porque a questão do racismo cada vez mais vai estar presente no Enem, já era se esperado, e esteve bastante presente, assim como a questão do feminismo. Então a questão da mulher e a questão do preconceito racial no Brasil são tendências das provas de vestibular. E o Enem, que é uma prova cada vez mais humana, dentro da área de humanas, né? Cada vez menos aquela decoreba, cada vez mais questões voltadas para a interpretação e para os movimentos sociais e tudo mais, era de se esperado que iria cobrar essas questões, e cobrou, né? Então fiquem muito atentos a isso. Como eu disse, tudo isso aqui estava dentro do esperado para a prova, né? Bom, em relação a geografia, como eu disse para vocês, a maior parte das questões que caíram foram referentes à geografia física. Caiu muita coisa sobre, estou vendo aqui agora, né, sobre questões climáticas também. Tiveram questões sobre questões climáticas, além das questões relacionadas ao desmatamento, ao meio ambiente, de uma maneira geral. Questões relacionadas à urbanização, tinha uma questão aqui que falava mostrava um gráfico, né, de uma área urbanizada e de uma área não urbanizada, onde na área urbanizada você tem menos absorção quando chove e mais escoamento, né, ao contrário de uma área que não é urbanizada, porque daí você tem as plantas, né, que absorvem a água da chuva. Então esse tipo de questões, como eu disse, são de se esperar do Enem. A anamorfose caiu também, não é a primeira, sempre tem uma questão de cartografia também envolvendo. Então a Guerra Fria, né, uma questão de Guerra Fria também caiu, geralmente está presente. E em relação à história caiu também mais um falando da questão do negro, caiu do Martin Luther King, né, na verdade caiu sobre a Rosa Parks, né, e atrelado ao contexto em que o Martin Luther King está lutando pelos direitos dos negros lá nos Estados Unidos. Geralmente cai Nelson Mandela ou Martin Luther King. Como eu disse, a questão do racismo, não só no Brasil, mas no mundo, tem sido cada vez mais cobrada, tá? Em relação à filosofia, essa matéria, sim, ela cobrou alguns dos seus principais figurões aí, né, da filosofia. O Hobbes e o Rousseau sempre estão presentes na prova do Enem, e não foi diferente nessa. A gente pode dizer que os contratualistas sempre estão presentes na prova do Enem, sempre. Não tem uma prova do Enem que não cai pelo menos um dos contratualistas, né? E quando cai sobre Hobbes e Rousseau, e no caso caiu a mesma questão comparando os dois, é aquele famoso clichêzão. Sempre é comparando o estado de natureza. Resumindo, que o Hobbes fala que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem naturalmente é egoísta, ele não é bom, entrando numa guerra de todos contra todos. Se você não tiver um Estado ali controlando, para controlar isso, essa vai ser a consequência. E o Rousseau, que ao contrário, fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Geralmente as questões vão cobrar essa questão do estado de natureza do homem. Então é bem clichê mesmo, assim como quando cai Maquiavel falando sobre o príncipe, né? E também são sempre questões relacionadas à mesma coisa. E caiu. O que trouxe de novidade, né, em relação à prova do Enem,
foi que ele cobrou de maneira um pouco mais aprofundada Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, caíram os dois em duas questões diferentes, ou seja, filosofia medieval, duas questões de filosofia medieval, e não eram textos fáceis, claro que dava para você interpretar, mas vale lembrar que é uma prova com muitos textos, né? Então você chega e lê uma questão daquela com a cabeça cansada, não é fácil de você compreender, mas se você soubesse o mínimo da filosofia medieval, você conseguiria acertar sem grandes dificuldades as duas questões. Então, saber a diferença da patrística com a escolástica, né? O pensamento do Santo Agostinho e o pensamento de São Tomás de Aquino. Isso é uma questão que também está presente nas outras provas, né? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho geralmente caem, né? Geralmente eles caem nas provas. E eu achei uma prova de filosofia não fácil, né? Não estava tão fácil, ainda mais para o aluno com a cabeça cansada. Majoritariamente eu não achei nenhuma dessas três provas, geografia, história, filosofia, nenhuma eu achei fácil. Uma questão ou outra bem simples, mas a maioria das questões, pensando que o aluno está com a cabeça cansada, não eram questões tão fáceis. A maioria era através da interpretação. Sim, você não precisava necessariamente saber. Claro que saber sobre aquilo ajudaria muito você a matar a questão, deixaria a questão muito mais fácil. Mas dava para você chegar nas respostas através da leitura dos textos e das interpretações dos gráficos em geografia. Porém, né, facilitava muito mesmo você conhecer o mínimo sobre aqueles assuntos. Então isso a gente já sabe que o Enem geralmente é assim mesmo. O Enem geralmente é assim. Então, dentro dos conteúdos, caiu o iluminismo, né? Também cai sempre o iluminismo. E a questão da diferença do iluminismo para o antigo regime sempre cai, e caiu uma questão sobre isso também, né? O iluminismo, os pensadores iluministas, eles são sempre os mais presentes na prova do Enem. Eu acho que, como eu falei para vocês, né? Pelo menos não falando da prova de português, que essa eu vi algumas questões, mas não é a minha área aqui. Então, falando dessas outras áreas que eu destaquei para vocês, como eu falei, eu não achei uma prova fácil comparada ao Enem dos outros anos. Eu tenho percebido que cada vez o Enem fica mais difícil, fica mais complicadinho, o nível de interpretação cada vez fica um pouco mais complexo. Também não era nenhum bicho de sete cabeças, mas eu particularmente julguei a prova mais difícil dentro da área de humanas dos últimos anos. Eu achei, quando eu prestei o Enem, eu achava muito mais fácil quando eu prestava mesmo. Então eu tenho percebido, né, e tenho trabalhado há 3 anos. Eu dou aula para cursinho pré-vestibular, corrijo o Enem, acompanho, e eu particularmente achei a mais difícil desses últimos 3 anos, pelo menos, dentro da área de história, geografia e filosofia, tá? Então, o que, né, eu posso dizer, né? Sobre o tema da redação, dentro dos últimos anos, o tema mais esperado, né? Porque geralmente o Enem, todo mundo fala que vai cair isso no tema, chega lá, cai uma coisa que ninguém espera. Esse ano foi um tema totalmente esperado, totalmente até adequado. Lembrando que não era fake news, mas sim aquela aula de geografia que você teve sobre o capitalismo informacional. Pois é, né? Onde o Google capta dados dos seus usuários para enviar propagandas de empresas e tudo mais. Então, era muito mais nesse sentido do que as fake news. Você poderia utilizar as fake news como argumento, né, no seu desenvolvimento, mas ele não era para ser o foco. Lembrando que a prova de redação do Enem, o que dita digamos assim, o caminho que você vai tomar nessa prova de redação sempre são os textos de apoio. E não tinha nenhum texto de apoio sequer mencionando as fake news. Não que você não pode acrescentar coisas, é até bom, mas os textos de apoio deixavam claro que não era o foco principal da redação. Então, como eu disse, é um assunto também que tem sido muito debatido, né? Outra coisa, resumindo para vocês, essas questões relacionadas à internet, pelo que eu vi, caíram questões de português, né, da parte das comunicações, das linguagens e códigos. Questões sobre a internet foram abordadas, como eu disse, questões sobre o feminismo, questões sobre o racismo, questões sobre o consumismo,
São coisas muito atuais e que cada vez mais o Enem tem cobrado, e não só o Enem, as outras provas também. Então essas questões relacionadas ao capitalismo informacional, às informações, cada vez mais vão estar presentes, né? Você pode ter certeza disso. Cada vez mais questões relacionando à internet, né, ao capitalismo, ao consumismo. Isso é uma forte tendência dos vestibulares daqui para frente. Cobrar essa era do capitalismo digital, informacional, a globalização, na era de informação. Então, tudo isso tem sido muito explorado pelas provas e vão ser mais, podem ter certeza disso. Já foi tema de redação da USP, já foi tema de redação de outras faculdades nos últimos anos, de outras universidades, de outras provas. Então fiquem atentos em relação a isso. A Unesp, pode ter certeza que muitas características da Unesp estiveram presentes no Enem também. Então fiquem atentos a esse tipo de coisa. Tudo bem, gente? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço.